Professora Marjorie, durante o governo Bolsonaro, olhando para a cobertura da mídia, o que mais se falou foi sobre a instauração do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, o combate às milícias digitais. Pra você ter uma ideia, metade dos artigos de opinião da Folha de São Paulo, durante o período analisado, tratam desses assuntos. E são temas que não estão necessariamente ou diretamente relacionados com aquilo que a gente entende que é a função principal do STF, que seria o controle da constitucionalidade, né? São casos muito mais relacionados à corrupção política do que ao controle da constitucionalidade. Como é que você avalia esse tipo de cobertura da mídia, né, não diretamente relacionada ao que a corte faz e os impactos dessa cobertura para a imagem da própria corte, quando a mídia dá enfoque muito mais à corrupção política do que o que seria a função principal do Supremo? Olha, eu acho que a imagem do STF como uma corte que lida predominantemente com corrupção política, né, ela não foi construída apenas pela mídia. É claro que a mídia tem um papel importante, mas o próprio tribunal, o próprio STF, por meio de uma série de mudanças institucionais e algumas escolhas estratégicas dos seus membros, dos ministros, ele foi se posicionando de maneira a ocupar esse espaço nos últimos anos, né? Buscando aí uma maior visibilidade e até uma maior influência no combate à corrupção e numa espécie de agenda mais ampla de moralização da política brasileira. Então, a partir do julgamento do Mensalão e depois com a Operação Lava Jato, o STF acabou assumindo um papel muito ativo no combate à corrupção. E essa atuação, ela de fato ampliou a visibilidade e a influência do Supremo no cenário político brasileiro. Então, você tem aí uma série de estudos, né, que vão indicar que, pelo menos desde 2005, você traz aí, né, novos dados, né, a mídia tem dado uma grande atenção às decisões do STF, justamente naqueles episódios em que o STF vai punir, né, vai lidar com a corrupção política, especialmente nesses casos que eu citei, do Mensalão e da Lava Jato. Mas eu acho que essa dinâmica, em certa medida, né, ela é uma dinâmica que ela interessa a mídia, pelo menos a essa mídia mais tradicional, né, porque, evidentemente, quando você explora, né, os casos, as questões que envolvem a corrupção política como grandes escândalos, você atrai audiência, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem aí um interesse da mídia, né, em fazer uma cobertura ou em concentrar a cobertura das atuações do STF em torno dessa narrativa ou dessa gramática dos escândalos de corrupção, né? Isso atrai muito mais audiência do que aqueles julgamentos, vamos dizer, bastante mais enfadonhos sobre questões técnicas relacionadas à constitucionalidade, né? Mas, por outro lado, também, me parece que o STF mobilizou estrategicamente essa exposição para ampliar o seu poder, para ampliar o seu protagonismo, né, na cena política nacional, né? Você pode observar que a maioria dos ministros, eles têm posturas que são pouco discretas, né? Eles aproveitam essa visibilidade aí que a mídia fomentou, né, para influenciar o debate público, para reforçar a posição do tribunal, muitas vezes a posição pessoal deles, né? Então, eu acho que tem aí uma estratégia por parte dos ministros, né, que reflete a própria visão que eles têm sobre o papel do STF na democracia brasileira, né, e que vai muito além dessa função tradicional de guardião da Constituição, né? Eu acho que essa estratégia dos ministros denota aí, né, uma perspectiva que eles têm acerca da própria, vamos dizer, da função que eles devem desempenhar, né? Eu acho que eles se entendem, de fato, como agentes ativos na construção da democracia, né, no cenário político e social. Você acha que esse movimento do STF
assumir esse protagonismo no cenário político, ele é um movimento a partir do movimento dos outros poderes, do executivo e do legislativo. Como é que os outros dois poderes se movimentaram nesse passado recente da história do Brasil, também abriu espaço para que o STF chegasse a esse lugar? É também uma espécie de reação ao comportamento dos outros poderes? Sem dúvida nenhuma, né? Quando eu falei ali de uma série de mudanças institucionais que foram, de certa forma, empurrando o Supremo Tribunal Federal para esse lugar, né? Eu me referia justamente a isso. Você tem uma agenda, uma ampla agenda de reforço da rede institucional de accountability no Brasil, que começa a ser implementada no primeiro governo Lula, né? E que passa, sem dúvida nenhuma, pelo reforço das instituições judiciais de um modo geral, e aí não só do Supremo Tribunal Federal. A gente pode citar aí uma série de medidas que o Executivo, já no governo Lula 1, e que depois seguiu aí ao longo dos dois governos do Lula e do primeiro governo Dilma, enfim, e até a interrupção, né, do governo Dilma, que é toda uma estratégia e toda uma agenda de reforço das instituições judiciais, Ministério Público, Polícia Investigativa, né, que é a Polícia Federal, que está ali sob a guarda do Ministério da Justiça, né, foram instituições que foram muito capacitadas, né, do ponto de vista de avançar um combate criminal da corrupção, porque, veja bem, você pode desenvolver inúmeras estratégias diferentes para enfrentar a corrupção, né, e a gente tem muitos exemplos em vários países, né, que mostram que você tem, partindo do mesmo diagnóstico da necessidade de enfrentar a corrupção para aprofundar a democracia e para possibilitar desenvolvimento econômico, você tem inúmeros prognósticos, né, inúmeras receitas diferentes de como fazer isso. E o primeiro governo Lula, né, aí muito inserido numa dinâmica de toda a região, de toda a América Latina, né, que estava profundamente influenciada por uma política internacional de combate à corrupção, que tinha aí os Estados Unidos como um grande protagonista, né, acabou encampando esse específico, esse remédio muito específico de combate à corrupção, que é combater a corrupção pela via criminal, né? E aí, para fazer o combate à corrupção pela via criminal, você precisava capacitar as instituições judiciais, né? Particularmente ali o que a gente chama da justiça criminal, né? Essa tríade aí, uma política que investiga, um Ministério Público capaz de acusar, portanto, independente das pressões políticas e econômicas, para poder, de fato, levar adiante ações judiciais, e, igualmente, um judiciário que estivesse, que fosse igualmente independente de pressões políticas, de pressões econômicas, e que tivesse capacitado para avançar com ações criminais contra eventuais políticos corruptos e atores do mercado corruptos, né? Então, sem dúvida, você tem um movimento muito mais amplo, digamos assim, que envolveu o executivo, que envolveu o legislativo, né? Porque isso tudo implicou em construção de uma nova legislação, né? Muitas vezes de alteração constitucional. Então, isso precisou, sem dúvida nenhuma, de um acordo entre executivo e legislativo para acontecer, né? Então, toda essa dinâmica de mudança institucional que vem nessa agenda anticorrupção, começa a se organizar em 2003, né? Ela, sem dúvida, empurra o Supremo Tribunal Federal para esse lugar que a gente está identificando aqui, né, como quase um Supremo Tribunal criminal, né? Quer dizer, a função jurisdicional do Supremo, que havia a função jurisdicional do Supremo associada à revisão constitucional das leis e atos normativos, que havia sido o espaço em que o Supremo havia construído o seu protagonismo até o início dos anos 2000, né, deixa de ser um espaço mais privilegiado para fazer isso, e o Supremo entende isso, né? Então, vamos dizer, a modo de seguir como protagonista, o que o Supremo vai fazer é se reorientar, né, do ponto de vista da posição institucional que ele ocupa nesse grande embaraço, nessa grande nova rede aí, institucional de accountability. Então, o Supremo se reposiciona e o Supremo passa ele próprio, né, internamente, fazendo essa leitura do novo cenário institucional, ele internamente assume novas estratégias para manter o seu protagonismo na cena. Vai ampliando as suas atribuições, vai ampliando as suas funções também de dentro para fora, né? Então, você tem o Mensalão como um grande exemplo disso, né, em que o Supremo vai ali já ampliar o seu entendimento sobre diversas questões no campo processual,
né, para permitir a sua manutenção na cena. E aí a gente falava da mídia, né? Evidentemente que se você tem o Supremo Tribunal Federal que está com um julgamento daquele vigor, né, digamos assim, daquela envergadura, né, que chegou a paralisar o Supremo por mais de um ano, foi a única pauta do Supremo por mais de um ano. A mídia também se redireciona, a mídia também vai dizer, opa, espera lá, é isso que me dá audiência e é nisso que eu vou trabalhar. Então, sim, respondendo sucintamente a sua pergunta, a gente tem uma longa trajetória de mudança institucional no Brasil a partir de 2003, que explica, em boa medida, o reposicionamento do Supremo, né, de um protagonismo que se deu aí nos anos 90, após a redemocratização, no campo do aprofundamento da cidadania, a partir da efetivação de direitos fundamentais e de controle de constitucionalidade, para esse novo campo, né, de combate à corrupção e de controle agora da atividade política. Né? Perfeito. É isso. Perfeito. E a gente começou a conversa falando do destaque, né, do inquérito das fake news. Nesse caso específico, na sua avaliação, as decisões, o comportamento, a atuação do STF, ela é uma reação legítima aos ataques ou extrapola os seus limites de atuação e invade a liberdade de expressão? Em que medida ele cumpria com a sua função? Em que medida agia politicamente, considerando aí a instauração do inquérito das fake news, professora? Olha, eu acho que a análise da atuação do STF no inquérito das fake news e também em outros casos, né, de alta voltagem política aí, deve, né, refletir uma dinâmica institucional bastante complexa que vai além desse embate entre liberdade de expressão e necessidade de reação às ameaças à democracia. Eu acho que essa é uma situação que ela é permeada por alguns fatores que são mais estruturais, mas que também envolve escolhas estratégicas e o contexto político, né, que amplifica aí tanto as críticas que foram feitas, né, quanto também os desafios que estão sendo enfrentados pelo STF diante dessas questões todas, né? Então, assim, eu não quero dizer com isso, evidentemente, que a atuação do STF no inquérito de fake news seja isenta de críticas, eu não acho isso, né? Mas o que eu acho é que essa atuação tem que ser entendida dentro de um contexto maior, né? Um contexto em que o tribunal ele está atuando simultaneamente como guardião da Constituição, mas também como um agente político, né? Num contexto de uma democracia que estava e talvez ainda permaneça em crise. A instauração do inquérito de fake news pode, então, nesse sentido, né, do modo como eu entendo, ser vista como uma resposta institucional necessária diante daquela escalada de ataques às instituições democráticas e ao próprio STF, né, que estava em curso. Né? É claro que, assim, a concentração de funções investigativas e também judiciais nos ministros do STF, né, que está presente nesse caso, né, e em tantos outros, é uma característica que ela é bastante peculiar do nosso modelo brasileiro, né, e por isso talvez gere tensões mesmo sobre a imparcialidade, sobre o devido processo legal, né, gere críticas nesse sentido. Né? Essa é uma estrutura que ela é, de fato, alvo de críticas recorrentes. Né? Por outro lado, ela tem estruturado, vamos dizer assim, uma atuação bastante funcional por parte do Supremo diante da complexidade das situações que têm ameaçado a democracia brasileira, né? Como os ataques antidemocráticos aí relacionados ao governo Bolsonaro e particularmente aos episódios aí de 8 de janeiro. Eu acho que isso está mais claro hoje do que já teve quando o inquérito de fake news foi instaurado, né? Então, assim, se a atuação tem gerado acusações de abuso de poder, de politização excessiva, né? Sobretudo aí pelo protagonismo que o Alexandre de Moraes, como relator, acabou atraindo, acabou desempenhando, né? E por decisões também, né, que à primeira vista elas pareciam ultrapassar esses limites mais tradicionais da jurisdição da corte, eu acho que hoje em dia a gente já tem melhores condições de entender que essa estrutura se fez necessária, né, para a resiliência institucional, né? Foi algo que se mostrou funcional aí no desenvolvimento assim, de esforços de preservação do Estado democrático de direito num contexto muito particular, né,
que é um contexto de gradual erosão democrática, né? Então, eu acho que particularmente aí as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, elas têm sido, e eu acho que esse é vamos dizer, um bom indício para a gente compreender a atuação do Supremo nesse cenário de excepcionalidade, né, o fato de que as decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, elas têm sido reiteradamente referendadas pelo plenário, né? Então, eu acho que tem um esforço aí do Supremo Tribunal Federal de reforçar, nesse ponto específico, a sua colegialidade, né, tentando reduzir aquela percepção de individualismo ou de abuso de autoridade que poderia recair individualmente sobre a figura do Alexandre de Moraes, que foi quem assumiu o protagonismo, né, no desenvolvimento dessas ações, né? Eu acho que o equilíbrio aqui, ou melhor, o desafio aqui é encontrar um equilíbrio entre a assertividade, que me parece que é fundamental e se demonstrou fundamental num momento tão crucial, né, como o momento que a gente viveu nos últimos anos, e que eu acho que ainda não está de todo, né, afastado, né? Então, o desafio é encontrar um equilíbrio entre essa assertividade, que é muito necessária, e também uma certa prudência, né, por parte dos ministros individualmente, da corte institucionalmente, né? Porque a ideia que é assegurar a integridade democrática sem comprometer a percepção de percepção pública, né, de imparcialidade e do devido processo legal, né, que é fundamental para a própria eficácia dos resultados que vão advir dessas investigações, né? Então, esse, para mim, é o dilema central, assim, de uma instituição que, para o bem ou para o mal, né, como é o STF, se tornou indispensável na defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. E eu acho que o STF tem navegado bem diante desses desafios que têm sido colocados. Perfeito, perfeito. Nessa sua resposta, você falou das decisões monocráticas do Alexandre de Moraes, em que, em sua maioria, foram referendadas pelo plenário, demonstrando a colegialidade dessas decisões. Mas eu queria agora pensar quando isso não acontece. Por exemplo, um dos nossos episódios, a gente trata do habeas corpus concedido a André do Rep, e a gente aborda, então, essa decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, que foi logo revogada pelo então presidente da corte, Luiz Fux, a revogação confirmada pelo plenário. Em casos dessas discordâncias dos ministros e de revogação das decisões monocráticas, se entende que isso pode prejudicar a imagem da corte ou gera um estranhamento público em relação ao funcionamento da corte? Quer dizer, um juiz decide, o outro vem e revoga, dali a pouco vale de novo. Quer dizer, como é que essa dinâmica pode atrapalhar tanto a construção da imagem pública quanto a própria legitimidade do STF? Ou se isso não é apenas um processo de discussão e debate que leva, então, a uma decisão final que ela seja a mais justa possível. Queria te ouvir a esse respeito. Tá. Olha, eu acho importante a gente começar dizendo que no STF é comum que os ministros profiram decisões democráticas, tanto em situações de urgência, quanto naqueles casos em que as matérias já estão pacificadas. Decisões monocráticas, né? Monocráticas, o que eu disse? Desculpa. Democráticas. Porque depois a gente atrapalha. Não, é isso. É comum que os ministros profiram decisões monocráticas, tanto em situações de urgência, quanto em situações em que a matéria já está pacificada, né? E essas decisões, elas podem, de fato, ser revistas pelo colegiado, especificamente aí quando há algum tipo de recurso ou pedido de reconsideração, tá? Então, nesse sentido, o caso do habeas corpus concedido ao André do Rep, né, ele é um exemplo dessa dinâmica. Você tem uma decisão individual do ministro Marco Aurélio, né, que foi revista e foi suspensa pelo presidente da corte, Luiz Fux, e depois foi confirmada pelo plenário. O que acontece é que, do ponto de vista estatístico, a gente costuma ter
mais de 90% de confirmações pelo colegiado daquelas decisões monocráticas. Então, a gente tem uma tendência de alinhamento entre decisões individuais e decisões coletivas. Talvez por isso que os casos em que haja divergências mais notórias, assim, né, como é esse caso do André do Rep, né, a gente observe aí certas percepções de instabilidade jurídica, né? Quer dizer, situações como essa vão suscitar debates justamente sobre a coerência interna, né, do STF, né? Então, essas decisões mais conflitantes entre os ministros, elas podem, de fato, causar estranhamento na sociedade e, sim, impactar a imagem pública do Supremo, né? Elas podem ser interpretadas como falta de unidade ou até falta de clareza no posicionamento da corte, né? Isso tudo afeta a legitimidade e a confiança que a população tem no judiciário. Então, é preciso, sim, atuar para mitigar esses efeitos, né? É fundamental que o STF busque sempre maior colegialidade e transparência nos seus processos decisórios, né? Para que ele possa, com isso, assegurar que as decisões monocráticas elas sejam uma exceção, né? E que aqueles temas de grande relevância eles sejam deliberados, de fato, pelo plenário, né? Então, as decisões monocráticas, elas são instrumentos que são válidos dentro do funcionamento do STF, mas sim é preciso equilibrar sua utilização com a necessidade de coesão institucional para que se gere uma percepção pública positiva da atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Isso não é fácil de fazer, considerando o desenho institucional do STF, né? No STF, os ministros, eles individualmente, eles retêm muito poder. E aí eu não estou falando apenas das decisões monocráticas, né? Os ministros, eles dispõem, por exemplo, dos pedidos de vista, né? Que são aquelas situações em que, durante os julgamentos, um ministro pode solicitar vista do processo para analisar esse processo mais detalhadamente. E isso vai suspender, né, a deliberação até que o ministro devolva o caso. Esse é um mecanismo que ele pode ser utilizado estrategicamente pelos ministros, muitas vezes para adiar as decisões, para influenciar no timing do julgamento, né, para afetar a agenda da corte, o andamento de algumas questões sensíveis. Então, isso denota um poder muito grande dos ministros, né? A gente também pode lembrar aqui que o próprio presidente do STF, ele tem prerrogativa para definir a pauta de julgamento, ele escolhe quais os casos vão ser apreciados, em que ordem eles vão ser apreciados. De novo, é uma atribuição individual, agora vinculada à presidência do STF, que permite priorizar determinados temas, influenciar a agenda judicial, consequentemente, influenciar o debate público e influenciar o debate político, né? Também a designação de ministros para relatar determinados casos específicos ou para participar de comissões internas, né, confere a esses ministros controle sobre a condução dos processos, né, incluindo aí elaboração de pareceres, proposta de decisão. Tudo isso molda o entendimento da corte sobre determinados assuntos, né? Fora dos autos, os ministros individualmente, eles têm também atuado com muito poder, né? No sentido de que eles muitas vezes antecipam as suas posições, as suas opiniões por meio da imprensa, influenciando com isso a percepção pública e o comportamento de outros atores políticos, né? Então, essa é uma prática que permite aí que os ministros exerçam pressão ou que sinalizem tendências de julgamento afetando o ambiente político e o ambiente político, né? Então, tudo isso, né, gera ou pode gerar uma sensação de fragilidade da colegialidade do STF, né? Veja que todos esses poderes individuais podem, então, comprometer a imagem do STF como um órgão colegiado, né, em que as decisões deveriam refletir aí o consenso ou pelo menos o entendimento majoritário, né, dos membros da corte, né? E olha só, não é só isso, né? Se a gente comparar a própria metodologia de deliberação e de construção das decisões do STF com, por exemplo, né, a forma como atua a corte nos Estados Unidos, né, a gente vai ver que a gente também tem uma metodologia de deliberação e de construção decisória, né, que fragiliza a imagem pública acerca da colegialidade do STF, né, porque no Brasil os ministros eles proferem os seus votos individualmente e de forma sequencial em sessão que são públicas, né, quer dizer, cada ministro apresenta o seu entendimento sobre o caso, né?
Isso acaba resultando numa coleção de votos individuais que só ao final vão ser computados para construir uma decisão majoritária. Então, essa é uma prática que ela pode levar a decisões fragmentadas, em que cada voto traz fundamentos próprios, sem necessariamente convergir aí para uma opinião unificada, né? Isso é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, as deliberações são internas e, a partir dessas deliberações internas, se elabora uma opinião comum da corte, né? Que, claro, representa a posição majoritária da corte, né? Mas que é redigida por um dos juízes designados para essa tarefa. Então, essa opinião coletiva da corte nos Estados Unidos, ela sintetiza os argumentos que vão sustentar a decisão, proporcionando aí uma base jurídica mais coesa para essa decisão, né? Os juízes, eles claro, eles não precisam concordar, eles podem discordar e eles podem discordar e, inclusive, apresentar opiniões divergentes, né? Ou até opiniões concordantes com ressalvas. Mas é a opinião da corte que vai prevalecer como a interpretação oficial, né? Então, as discussões entre os juízes, elas vão acontecer em sessões privadas, sem a presença do público e também sem a presença da imprensa. Isso vai permitir que debates mais francos possam acontecer entre eles, né? E que a possibilidade de negociação, de construção desses consensos, né, antes da publicação da decisão final, né, venham a acontecer. Então, esse modelo da Suprema Corte dos Estados Unidos tende a produzir decisões mais coesas, com uma fundamentação central, né, que vai guiar em interpretação jurídica. Isso é absolutamente diferente do que acontece no STF. O nosso modelo acaba resultando em decisões menos uniformes, com múltiplas justificativas, que podem, então, dificultar uma aplicação mais uniforme do entendimento estabelecido pelo plenário. Então, voltando ao caso do André do Rep, né? A prevalência de decisões monocráticas, né, somada a todo esse conjunto de outros instrumentos e de outros procedimentos que eu citei aqui, né, de fato pode enfraquecer a colegialidade, a percepção pública acerca da colegialidade no Supremo Tribunal Federal, né? Isso levanta, sim, preocupações sobre a própria legitimidade, né, tanto das decisões quanto do próprio Supremo. Né? As decisões individuais, elas podem estar mais suscetíveis a interpretações pessoais dos ministros, né? Elas podem gerar, né, como eu mencionei, decisões mais inconsistentes. Isso tudo gera insegurança jurídica, dificulta a previsibilidade de ações judiciais. Então, resumindo, né, embora as decisões monocráticas elas sejam instrumentos previstos no ordenamento jurídico brasileiro, quando há um uso excessivo dessas decisões monocráticas, particularmente naquelas questões de grande impacto, né, político e social, né, isso tende a gerar debates sobre colegialidade, sobre segurança jurídica e sobre legitimidade institucional do STF. Perfeito, perfeito, professora. Muito didático e esclarecedor. Um outro ponto que eu queria destacar com você, para entender, para a gente continuar entendendo o funcionamento do STF, é que na pesquisa, olhando para a mídia e o que ela trouxe a respeito do STF, a gente identificou muitas notícias sobre essa corte decidindo a respeito de casos muito corriqueiros, que não parecem ser casos para uma Suprema Corte decidir. Roubo de shampoo, roubo de carne, casos muito corriqueiros mesmo. Pois por que é que esse tipo de caso chega ao STF? Faz sentido uma Suprema Corte receber e julgar esse tipo de caso? Isso atrapalha a própria dinâmica do STF, que então vê o volume de casos crescer a cada dia. Existem outras cortes que também no mundo que cumprem também com esse papel. Em suma, como é que a gente explica uma corte que julga qualquer tipo de caso? Pois é, de novo, mais uma particularidade do nosso desenho constitucional, né? A gente tem uma Suprema Corte que, para além de atuar como Suprema Corte, nesses moldes mais tradicionais de controle concentrado, ou melhor, de controle, né, da constitucionalidade das leis e atos normativos, atua também
com diversas outras atribuições, ou acumula diversas outras atribuições, né? Então, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que é, ao mesmo tempo, o último grau hierárquico do ordenamento jurídico nacional, portanto, atua como um tribunal recursal, né, para questões que envolvem aí matéria constitucional. E, para além disso, a gente já teve até a oportunidade de mencionar aqui, né, também assume determinadas competências até criminais, né, que num dado momento se tornaram aí mais evidentes, digamos assim, ou pronunciadas, né, que outras competências mais tradicionais. Então, a gente, de fato, tem um STF que acumula inúmeras competências e que assume inúmeras atribuições. Agora, quando a gente pensa, colocando de lado essa atribuição do Supremo Tribunal Federal mais ligada à seara criminal, né? Mesmo quando a gente pensa aquela função, aquelas atribuições do STF voltadas para a jurisdição constitucional, né? Quando a gente pensa que o STF é o responsável por interpretar a Constituição, por garantir a aplicação da Constituição, né? A gente tem que considerar que, primeiro, nós temos um sistema de revisão constitucional extremamente complexo, né? Significa dizer que, mesmo quando o STF está atuando no exercício da jurisdição constitucional, ele pode avaliar a constitucionalidade das leis, dos atos normativos em geral, atuando a partir de um conjunto de ações que se iniciam ali no STF e que vão observar abstratamente o conteúdo das leis e daqueles atos que são proferidos pelo Executivo, né? E aí a gente está se referindo a uma série de mecanismos institucionais que estão à disposição, de novo, de um rol extenso de atores, né, que podem, diante do STF, questioná-lo sobre a constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Então, a gente está falando da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de constitucionalidade, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, da ação direta de constitucionalidade por omissão, né? Então, a gente tem, veja bem, essa via, né, de controle que a gente chama de concentrado, em que o STF vai observar abstratamente a constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Mas a gente tem, e aí a gente se aproxima da tua questão sobre questões mais corriqueiras, porque a gente tem também a possibilidade de que decisões judiciais tomadas nas instâncias inferiores, né, possam acessar a corte, o STF, né, em grau recursal. Então, existe um outro mecanismo, que é o recurso extraordinário, que possibilita aqueles litigantes mais corriqueiros, você, né, que a gente possa levar um determinado processo, uma determinada questão, até o Supremo Tribunal Constitucional, desde que, por meio de recurso, né, desde que a gente mostre alguma ligação entre aquilo que está sendo discutido no caso particular, né, e algum aspecto da Constituição. E aí, meu caro, a gente tem um outro ponto que nós temos uma Constituição, né, que abarca um sem número de questões. Veja bem, virtualmente, quase tudo no Brasil, se não tudo, pode ser questionado à luz da Constituição. O constituinte brasileiro, né, e é bastante comum que isso aconteça, eu devo dizer, tá? Principalmente em regimes que estão transitando de um momento autoritário para um momento democrático. Quando você não tem muita clareza sobre como vai ser o cenário posterior ao momento de transição, é muito comum que você empodere muito os tribunais constitucionais, né, para tentar garantir maiores chances de estabilidade da competição política e eleitoral que deve se estabelecer pós processo de democratização. Então, o que aconteceu no Brasil nesse sentido até não é tão original, digamos assim, aconteceu em diversos outros países da América Latina, por exemplo, e depois do leste europeu em outra onda de democratização. Mas o fato é que o que a gente teve aqui no Brasil foi uma Constituição que sai daquele processo de redemocratização, né, com um judiciário muito empoderado, muito independente, né, mas, ao mesmo tempo, com uma Constituição que sai com um conteúdo muito abrangente, né, tanto em termos de
políticas públicas, quer dizer, uma Constituição que vai trazer como efeito e como consequência o fato de que qualquer atuação do Executivo em termos de construção de políticas públicas pode ser revista constitucionalmente, e aí isso detona uma dinâmica entre os poderes de acionamento muito usual do Supremo Tribunal Federal para rever determinada agenda dos executivos, né? Mas também vai possibilitar que individualmente a gente possa questionar, né, uma série de direitos sociais aí que estão colocados, né? E também uma Constituição que trabalha com a dinâmica política em si, que vai regular diversos dos conflitos políticos mais propriamente, né? Em resumo, o que eu quero dizer é, a gente tem um desenho constitucional que faz com que o STF tenha a sua... que ele possa ser acionado por públicos muito amplos, com interesses muito amplos, né? O que faz com que muitas vezes a gente tenha, de fato, casos que nós poderíamos considerar como casos que não parecem ser aqueles casos mais ortodoxos, né, para estarem sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal, mas que lá chegam por via de recurso, né, e que podem sugar muita energia e muito esforço do Supremo Tribunal Federal, né? É verdade que o Supremo, por sua vez, tem tentado dar alguma racionalidade a isso, né? Então, ao longo dos anos, a gente teve tanto alterações mais estruturais, a emenda constitucional da reforma do Judiciário trouxe aí, por exemplo, um filtro, né? É importante aí que diz respeito justamente à necessidade de você demonstrar, quando interpõe um recurso desse tipo ao STF, a necessidade de você demonstrar que existe um impacto mais geral para além do seu caso, né, chamada repercussão geral. Então, esse já foi um esforço, né, de reforma mesmo, né, para tentar lidar com essa demanda excessiva, né, que vinha do desenho de 88, né, e depois o próprio STF criou, porque tem muita autonomia para fazer, criou uma série de procedimentos internos, né? Então você tem hoje julgamentos que são mais em bloco, né? Você tem a possibilidade de juntar vários desses pequenos casos, né? Então essa é uma dinâmica que tem sido enfrentada ao longo dos anos e eu acho que com relativo sucesso, né? Quando isso aparece na mídia, aparece em geral por alguma pauta que a mídia quer emplacar, né? Mais do que propriamente com a preocupação sobre o conteúdo daquela decisão, né? Então, veja o caso de que, como é que o STF está tendo que lidar com um roubo de shampoo, né? Quer dizer, você constrói uma certa narrativa, mais uma vez, para falar de morosidade do Supremo Tribunal Federal e gerar uma narrativa que ataca o Supremo Tribunal Federal do ponto de vista da sua atuação e das suas ineficiências, do que propriamente uma pauta que encaminhe alguma discussão mais consistente sobre ainda, claro, melhorias institucionais que são necessárias e que precisam ser realizadas, né? Mas eu acho que é isso, assim, em resumo, seria mais ou menos isso. Muito bom mesmo. A gente falou já do STF na relação com os outros poderes, a gente falou da atuação do STF em reação, inclusive, ao governo Bolsonaro, por exemplo, com a instauração do inquérito das fake news, mas eu queria aprofundar um pouquinho esse nosso olhar a respeito dessa relação específica, Jair Bolsonaro, STF, essa postura do líder do executivo em relação à Suprema Corte do país, esse comportamento de ataque, professora, que deu o tom, né, do comportamento do Bolsonaro em relação ao STF, o que deu o tom, ou o que ficou na nossa mente é que foi uma relação de ataques, né? Você acha que esse comportamento, ele é um comportamento, uma postura inédita no Brasil? E as reações do STF a essa postura do executivo, elas são legítimas, elas extrapolam os limites de atuação da corte? Como é que a gente analisa e avalia essa relação específica entre o governo Bolsonaro, se ele é um ponto fora da curva na relação com o STF, nessa disputa de poder, ou a gente já teve episódios semelhantes ao longo da nossa história? Vamos olhar um pouquinho para essa relação
aí de ação e reação entre Bolsonaro e STF, e como é que ela se deu e onde é que ela nos leva? Perfeito. Durante o governo Bolsonaro, a relação com o STF foi, sem dúvida nenhuma, marcada por intensos conflitos. E eu acho que isso configura um ponto fora da curva na história política recente do Brasil. Se a gente lembrar aqui que desde antes da posse, né, havia declarações aí do Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de fechar o Supremo só mobilizando um cabo e um soldado. E depois disso, nós vimos inúmeros ataques diretos, tanto do presidente, né, depois do ex-presidente, né, quanto dos seus aliados. Né? Então, essa é uma postura do executivo que eu acho que representou uma escalada inédita na tensão entre os poderes da República. Né? É claro que, historicamente, os presidentes brasileiros enfrentaram atritos com o STF. Né? O que eu acho é que a intensidade e a frequência dos confrontos durante o governo Bolsonaro foram bastante excepcionais. E vamos pegar, por exemplo, aqui o regime militar. Né? Houve tensões, mesmo naquele contexto, houve tensões significativas ali. Né? A gente pode lembrar do caso das chaves, em que os ministros protestaram contra as interferências diretas, né, do regime na estrutura da corte. Né? Mas a postura confrontacional do Bolsonaro, né, incluindo ameaças veladas e uma participação em manifestações contra o STF, representa, sim, uma escalada que é sem precedentes na relação entre os poderes. Mesmo pegando a era democrática, né? Lembrando aí, por exemplo, do Fernando Collor de Mello, da Dilma Rousseff, que foram dois presidentes que foram empichados com a participação, né, bastante central do Supremo Tribunal Federal. Né? Nem assim a gente tem termos de comparação. Né? Sob o governo Bolsonaro, o Supremo ele foi alvo constante de ataques retóricos, de ameaças, né? Enfim, e isso escalou muito, principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal começou a atuar aí nas investigações que envolviam o ex-presidente, seus familiares, os seus aliados, né, como o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Né? Agora, tem uma coisa interessante aqui, que é o fato de que o Bolsonaro ele investiu em ataques informais. Né? Ele tinha muitas dificuldades de governabilidade para, de fato, poder avançar com retaliações mais formais contra o STF. Né? Quando a gente olha a literatura, a gente observa que existem diversos mecanismos pelos quais o Poder Executivo e também o Poder Legislativo, né, podem exercer pressão ou retaliação contra as cortes constitucionais. Alguns desses mecanismos são mecanismos formais e outros ditos informais. Né? Eles variam em natureza, em intensidade, e isso vai refletir justamente as interações entre os poderes da República. Né? Então, a gente pode chama atenção, por exemplo, para o fato de que muitas vezes as propostas de emendas constitucionais elas servem como um mecanismo de pressão ou retaliação a cortes constitucionais. O legislativo ele pode propor emendas constitucionais justamente para alterar a estrutura ou as competências das cortes constitucionais, limitar o poder das cortes constitucionais, modificar os procedimentos decisórios dessas cortes. Né? Então, em situações de conflito, o Congresso pode ameaçar desengavetar algumas propostas, né, de emendas constitucionais que restringem os poderes do STF. A gente tem visto, inclusive, isso acontecer agora, nesse momento no Brasil. Né? O Executivo também tem certo poder, né, isso varia do país para o outro, né, mas tem certo poder sobre a alocação de recursos financeiros. No caso do Brasil, essa é uma via bastante interditada pelo nosso desenho constitucional. Mas é possível que reduções orçamentárias possam ser utilizadas para restringir a capacidade operacional das cortes, né, afetando, então, a eficiência, a autonomia das cortes. Né. O Executivo tem também, e isso também é o caso do Brasil, pelo modelo de indicação que a gente adota, né, em articulação com o Legislativo, capacidade de influenciar a composição das cortes constitucionais, por meio da nomeação, né, dos juízes que vão ocupar posições na corte, né, que podem estar mais ou menos alinhados ideologicamente com o governo. Né? Então, também é uma forma do executivo articulado com o executivo de buscar moldar as futuras decisões das cortes. Mas esses são todos exemplos de mecanismos formais. Né? Significa dizer que são todos
mecanismos que estão à disposição do Executivo e do Legislativo para interferir nas cortes constitucionais e que podem servir como meios de retaliação e de pressão, né, mas que necessitam de alteração das regras, alteração das leis, então que mobilizam toda uma dinâmica institucional, né? O Bolsonaro não tinha condições de avançar com retaliações formais, justamente porque ele tinha muitas dificuldades de governabilidade, ele não conseguia alinhar os seus ímpetos de retaliação à corte, ele não conseguia alinhar parcelas majoritárias do Congresso para aprovar uma PEC ou para aprovar mudanças aí de outra ordem, né? Ele até tentou, por meio, sim, das nomeações estratégicas, ele tentou alguma influência, né? E teve aí um certo sucesso nisso, justamente quando ele consegue negociar com o Congresso, né, o orçamento, permitindo, então, a construção de uma base de apoio um pouco mais ampliada, que garantia que houvesse um apoio à nomeação do Nunes Marques primeiro, né, e depois do André Mendonça, né? Isso já marca, é muito interessante, porque isso marca já a passagem da primeira fase do governo Bolsonaro, em que, de fato, ele encontra dificuldades enormes de governabilidade, com a segunda fase em que ele cede tudo para o Centrão, abre mão de governar, né? E nesse pacote ele negocia a nomeação do Nunes Marques e do André Mendonça. É o máximo que ele consegue fazer do ponto de vista formal, e para isso ele tem que abrir mão de uma enorme capacidade de governar, né? A gente está vivendo aí efeitos disso até os dias de hoje. Mas sem condições de avançar a retaliação formalmente, o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai lançar mão dos mecanismos informais. Então, pressão, assim, isso, mais uma vez, né? A literatura mostra, né, como que essa é uma possibilidade que surge justamente em dificuldades de avançar com mecanismos formais. Você vai aí atrás, né, de pressão política, pressão pública, né, sobre a corte, né? Então, você vai utilizar discursos públicos para criticar as cortes, para deslegitimar as decisões judiciais, né? O Bolsonaro fez isso muitas vezes, tentou influenciar a opinião pública para pressionar as cortes, né, tentando aí que as cortes pudessem reconsiderar determinados posicionamentos, né? Tem feito isso até os dias de hoje, já agora fora, né, do poder, portanto, com menos capacidade ainda de sucesso, né? Ele também ameaçou muitas vezes essa retaliação legislativa, né? Embora ele não tivesse condições de mobilizar, ele fez muitas ameaças nesse sentido, né? Então, esses mecanismos, né, todos formais e informais, eles refletem, isso é importante, né? Porque aí eu acho que está um ineditismo do que aconteceu no caso do governo Bolsonaro, porque esses mecanismos, eles refletem tensões que são inerentes ao sistema de freios e contrapesos, né? Cada poder busca afirmar sua autoridade em certos contextos, né? Então, não necessariamente, né, eles extrapolam, digamos assim, uma dinâmica de tensão que convive bem com a normalidade democrática ou em situações de normalidade democrática. Mas o que aconteceu durante o governo Bolsonaro foi outra coisa, né? Assim, foi além, né, vamos dizer, desse nível de tensão que se acomoda bem à dinâmica da relação entre os poderes em situações de normalidade democrática, né? E isso porque os ataques do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, eles vão além dessa tensão entre Executivo e o STF, que a gente poderia atribuir ao desprezo que o Bolsonaro tinha aí pelo presidencialismo de coalizão, né? Ou essa dificuldade que o Bolsonaro tinha para entender uma determinada dinâmica voltada ao estabelecimento de governabilidade, né? Os ataques que o Bolsonaro empreendeu contra o Supremo Tribunal Federal, né, estão muito associados a uma retórica antidemocrática, né? Eram ataques dele e dos seus aliados, né, que estavam muito mobilizados, né, por um sentimento antidemocrático, por ações, né, que visavam, né, deslegitimar o STF enquanto uma instituição democrática, né? Então, isso para mim é o grande ponto de destaque do que aconteceu aí, né, na relação entre Bolsonaro e o STF. E não foi por acaso, né, que essa é justamente a base, né,
daquelas investigações que o STF, em contrapartida, iniciou contra o Bolsonaro e contra a sua base aliada. Né? Quer dizer, o Bolsonaro acabou empurrando o Supremo Tribunal Federal para esse lugar de um principal defensor da ordem constitucional democrática no Brasil. Né? Então, o STF acabou, em certa medida, né, encontrando, diante desses ataques e dessa retórica antidemocrática, encontrando um lugar de destaque, né, como protagonista aí, né, como alguém que puxou essas frentes de contenção aos excessos do executivo ao longo do governo Bolsonaro. Muitas vezes a gente viu aí uma ação colegiada do Supremo Tribunal Federal para proteger a ordem constitucional, né? Tem alguns casos emblemáticos, a reafirmação da autonomia dos governadores, por exemplo, na gestão da pandemia, né? Decisões que barraram ações do governo que eram percebidas aí como contrárias à Constituição, a tentativa de transferir demarcação de terras indígenas, por exemplo, para o Ministério da Agricultura à época, né? E aí, claro, né, aquelas reações no âmbito criminal, né, que envolviam aí investigações mais fortemente vinculadas a esses ataques e essa retórica antidemocrática do governo Bolsonaro. E eu acho que essa talvez seja a razão pela qual essas respostas têm sido construídas e percebidas pela opinião pública como respostas necessárias por parte do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente já mencionou aqui que o uso dos inquéritos acabam gerando algumas críticas, né, sobre potenciais extrapolamentos aí das atribuições do Supremo e etc. Também falamos que algumas críticas são voltadas à concentração dos poderes investigativos e judiciais e nas mãos de um único ministro, né? Mas eu acho que, de um modo geral, o STF tem conseguido avançar enfrentando bem essas críticas, no sentido de se colocar aí ainda como um bastião, né? Se não já da defesa da democracia, mas, no mínimo, um bastião no sentido da gente restabelecer com equilíbrio essa via democrática. Né? Então, eu diria isso, né? O governo Bolsonaro representou, sim, um marco de intensificação dos conflitos entre executivo e judiciário. Né? O STF acabou assumindo um papel central na defesa da democracia brasileira nesse contexto, e embora as reações do STF sejam consideradas majoritariamente legítimas, né, elas também vão evidenciar alguns desafios aí de equilibrar a proteção institucional e respeito aos limites constitucionais. Perfeito, professora. Nessa sua fala, você cita os mecanismos formais de pressão, por exemplo, do Executivo em relação ao STF, que seriam, na verdade, propostas de reformas, né? Ou propostas de reformas é um desses mecanismos formais que o Executivo pode lançar mão, e o Legislativo também, para pressionar o STF. E aí, sim, nos encaminhando para o finalzinho dessa conversa, eu queria abordar justamente o tema da reforma do STF ou de possíveis necessidades de reforma. E aí eu trago um dado que de 88 até hoje foram aí 131 PECs que tratam de reformas do STF, e a maioria delas se refere a quem teria o poder de indicar o ministro e quem pode chegar à posição de ministro do STF. 70% dessas 131 PECs tratam da indicação e de quem pode ser ministro. Você acha que esses seriam realmente os principais focos de mudança se a gente pensar em necessidade de aprimoramento, né, do STF, de torná-lo mais eficiente, menos moroso, enfim? Você acha que esses dois temas são os principais focos de mudança? Ou qual outra mudança é que deveria ser pensada para uma maior eficiência dessa nossa corte? Então, vamos lá. Olha, essa questão da retaliação ou reforma, né? Ela é uma questão muito difícil da gente enfrentar, né? Porque a gente não tem critérios muito claros, né? Justamente porque a ideia de retaliação ela está atrelada à aprovação de uma legislação que vai reduzir a capacidade institucional, né, de uma corte constitucional.
seja como você está lembrando aí, né, buscando alterar a composição da corte, limitar a competência da corte ou a sua jurisdição, modificar procedimento interno, reverter decisões particulares, enfim. Mas o fato é que, muitas vezes, essa legislação mais restritiva, né, ela pode ser uma resposta a necessidades, de fato, de melhoria institucional. Né? E a gente, com frequência, né, a gente observa uma grande confusão, justamente, entre a ideia de retaliação e a ideia de reforma que compõe, né, a possibilidade, ou o pressuposto de que há possibilidades de melhorias institucionais. Né? Até porque a conjuntura conta muito nisso. Né? Então, se propostas desse tipo, né, são iniciadas ou são requentadas em momentos de estranhamento, de tensão entre os poderes, né, é comum que se diga, olha, então aí nós estamos diante de retaliação, né, e etc. No Congresso, a gente tem um histórico de PECs para mudar a composição do STF, né, e de fato elas costumam ser aí ativadas ao sabor da conjuntura política. Né? Então, fica mais difícil ainda de defender que é possível melhorias institucionais quando a gente vê também uma atuação do Congresso, né, que tem um determinado padrão de requentar debates sobre mudanças institucionais no STF, justamente quando se vê em situações de tensão, em situações, né, de menos entrosamento, digamos assim. Né? Então, o nosso trabalho não é muito facilitado. Né? Eu tenho dito que, para além do timing, seria interessante que a gente observasse o procedimento adotado pelo Legislativo quando tenta avançar com essas reformas e também o conteúdo. Né? Então, quer dizer, em que momento que o Legislativo discute uma determinada reforma no Supremo Tribunal Federal? Né? Quais são os procedimentos? Né? A discussão sobre essa reforma, de fato, possibilita ampla deliberação, um amplo diálogo interinstitucional, a participação da opinião pública e também das elites políticas de forma ampliada. Né? E, por fim, aí sim, claro, tem que se observar qual que é o conteúdo dessas propostas, né? Se se trata de uma proposta que, de fato, é constitucional, quais são os impactos projetados, se isso está em linha com aquilo que os analistas têm apontado como importante. Eu acho que esses são aspectos que nos ajudam, num primeiro momento, a dizer que, olha, se trata de algo, né, que vem para melhorar institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e não é mera retaliação. Nos ajudaria aí. Né? Agora, então, eu estou te dizendo isso para te dizer o seguinte, não é propriamente, vocês encontraram aí, né, esse dado de 70%, né, das propostas, elas estão vinculadas a algum tipo de alteração, né, no perfil se refere a quem que tem o poder de indicar um ministro e quem pode ser ministro. Né? Então, tem a ver com o processo de seleção e perfil dos ministros. Né? E eu acho que, assim, não tem tanto a ver, a gente decidir certo, não tem tanto a ver com o conteúdo, como tem a ver com esses outros elementos aí também. Agora, eu não sei se essa seria, de fato, a principal questão. Eu acho que a gente passou por inúmeras outras questões aqui, tá? Que apontam para mudanças institucionais que talvez pudessem ser mais, promover, digamos assim, impactos mais adequados, por exemplo, no que diz respeito ao necessário reforço da colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Né? Não me parece que a mudança no modelo de indicação dos ministros seja, de fato, o ponto hoje mais sensível. Né? E isso porque a gente tem observado. Primeiro, acho que a gente tem que chamar atenção para o fato de que esse nosso modelo de indicação não é um modelo de indicação que difere tanto de modelos de indicação que existem em outras democracias. Né? É um modelo de indicação que vamos dizer, que é mobilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Evidentemente que lá a gente está com um sistema bipartidário, embora as regras sejam as mesmas, a dinâmica que envolve, né, o processo ela é bastante diferente. Né? Mas ele não é um modelo que seja muito diferente do aquilo que se pratica em vários outros lugares. Né? Ele é um modelo que ele acaba fazendo com que, justamente por esse ambiente de alta complexidade institucional que a gente tem no Brasil, né, ele acaba demandando do governo, né,
um certo equilíbrio entre as suas preferências particulares e as demandas de uma coalizão legislativa de apoio. E também pressões da opinião pública. Porque, veja bem, é claro que o presidente tem muito protagonismo para indicar alguém para a Suprema Corte. Mas se ele não negociar com o Senado, com as lideranças, com a elite política, esse Senado não vai, não é, dar a bênção, digamos assim, ao nome que o presidente quer. Então, o fato de você ter aí uma necessária articulação entre executivo e legislativo na indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal já traz, né, como consequência, né, algo que é positivo, que é a necessidade de que as elites políticas se articulem, deliberem, conversem, né, sobre qual é o membro, né, o próximo membro da corte, alguém que vai ocupar uma cadeira no STF. Para além disso, de forma crescente, dado o protagonismo que o STF assumiu, né, e a própria cobertura, grande cobertura que a mídia tem feito da atuação do STF, a opinião pública também tem se interessado muito por isso. Então, hoje o governo tem que enfrentar também pressão da opinião pública, tem que dar respostas, né, à opinião pública. A gente viu, por exemplo, acontecer agora no governo Lula, na primeira indicação, que fez uma pressão enorme de setores organizados da sociedade para que houvesse indicação de uma mulher, para que houvesse indicação de uma mulher negra, né? Então, o governo, veja bem, ele tem que articular com a elite política, mas ele tem que articular também com a sociedade, né, na hora de indicar um determinado nome. E aí tem uma outra questão importante também. O governo ele tem diferentes objetivos na indicação do ministro. O governo pode, muitas vezes, indicar o ministro dialogando com as suas bases, né? E aí ele vai ter que negociar com a elite política porque ele quer dar preferência para o diálogo com as suas bases, atender o interesse das suas bases, que em geral são interesses de maior representatividade, para o caso do Supremo Tribunal Federal, de maior representatividade, pluralidade, são interesses que vêm nesse formato de demandas por indicações mais para perfis mais plurais, digamos, né? Que sejam mulheres, que sejam negros, que sejam de determinadas regiões, com formações mais plurais, perspectivas mais plurais, né? Por outro lado, o governo também pode estar numa situação em que o que ele precisa é reforçar a governabilidade. E aí ele vai ter que fazer o quê? Aí ele vai ter que mudar, ele vai ter que negociar com as suas bases, com a sociedade, o fato de que ele vai ter que privilegiar agora não é mais os interesses dessas bases, mas sim, né, as negociações com a elite política. Então, ele vai ter que abrir mão, talvez, das demandas por pluralidade para buscar negociações em torno de governabilidade. Então, é um modelo que me parece que é um modelo que ele incentiva a conduta dos governos no sentido de observar as diversas possibilidades de atuação do Supremo Tribunal Federal, né? E também de buscar aí amplas negociações e uma ampla deliberação, tanto com a elite política quanto com as bases sociais. Então, eu não vejo de modo algum, né, como esse sendo o principal entrave para uma atuação mais legítima, mais embasada, mais competente do Supremo Tribunal Federal, né? E menos ainda, com isso eu vou encerrar, em relação ao perfil dos ministros, porque também é um perfil que mudou muito ao longo dos anos, né? Não há dúvida de que, para além de toda essa dimensão política da indicação a que eu estou me referindo aqui, né, existe um pressuposto da expertise desses candidatos, né? Todos eles vão precisar se afirmar como experts, como profissionais, vão precisar afirmar a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional, porque sem isso, né, vai faltar a eles, inclusive, uma outra questão importante aí, que é trânsito entre os seus pares no Supremo Tribunal Federal, né? E aí isso frustra as intenções da indicação. Então, o presidente antecipa isso, ele sabe que não se trata só de negociar politicamente, ele tem que negociar politicamente, mas alguém que vá vir a ser respeitado pelos seus pares. Porque não adianta ele negociar politicamente e indicar alguém que não tem o respeito dos pares no Supremo Tribunal Federal, porque esse sujeito vai ser isolado e o governo vai frustrar, né? Vamos dizer, o governo, a coalizão governista, vai frustrar, né, o seu interesse de, por meio da indicação, exercer algum tipo de diálogo interinstitucional menos, o mais claro, mais eficaz ali com o Supremo, tá? Perfeito. Professora, a gente agora sim vai encerrar, mas eu já quero te agradecer por essa, olha,
super didático, super claro e esclarecedor. Foi muito legal, a gente extrapolou todo o Desculpa, nosso eu falo limite de demais, né? tempo, mas assim, super necessário, porque te ouvir foi realmente muito, muito esclarecedor. Para a gente, então, aproveitando esse meu agradecimento, eu queria te ouvir, e pode ser de maneira rápida, sobre, na sua visão, como é que a mesma corte ela sai de herói da Lava Jato e, portanto, com uma imagem super positiva em relação à direita, e essa mesma corte é destruída anos depois pela mesma parcela da população. Que movimento que é que acontece nesse período, interna ou externamente à corte? E, se quiser destacar algum ponto que a gente não tem abordado ao longo da conversa que vai contribuir para todo esse nosso entendimento, também você pode ficar à vontade. Obrigado de novo, viu? Imagina. Olha, eu tenho a impressão que a explicação ela é tanto exógena quanto endógena. Mas a gente pode começar pensando um pouco que ela tem a ver com algumas mudanças que vão extrapolar, né, aquelas alterações de posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos. Né? O Supremo, de fato, passou de um defensor da Lava Jato, né, a um detrator da Lava Jato. Eu acho que isso não pode ser ignorado, né, justamente pelo fato do que a Lava Jato representa do ponto de vista da construção do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Então, mas eu acho assim que uma coisa importante para pensar isso, né, é ter em conta que a relação do STF com a opinião pública, eu acho que ela vai se alterar fundamentalmente num contexto de polarização. E aí, assim, a literatura tem destacado isso, né, que em sociedades polarizadas, as cortes constitucionais, elas desempenham um papel muito mais delicado, né, ao mesmo tempo que um papel crucial, né, porque elas têm que equilibrar a proteção dos direitos fundamentais com a necessidade de manter a confiança pública, né, navegando muito cuidadosamente aí entre as pressões políticas e as expectativas sociais, para que elas possam, de fato, preservar a ordem democrática e a justiça. Né? Então, isso coloca as cortes constitucionais, de um modo geral, e particularmente o STF, numa situação em que as cortes influenciam, mas também são influenciadas pelo contexto político e social de um modo muito particular. Né? Então, em contextos de polarização, eu acho que, de um modo geral, as cortes vão enfrentar desafios adicionais, tá? E eles estão relacionados aí aos ímpetos desses líderes, de alguns líderes populistas, né, de atacar as cortes, de utilizar retóricas, né, que opõem a ideia de um povo a uma ideia de uma elite corrupta, né, e que eles buscam com isso deslegitimar o judiciário, minar a independência do judiciário, né? Mas também as cortes enfrentam, e é isso que eu queria sublinhar aqui, desafios relacionados ao fato de que as decisões judiciais elas podem ser interpretadas como alinhadas a determinados grupos políticos, né? Exacerbando aí divisões e comprometendo a confiança na imparcialidade das cortes. Então, no caso da percepção pública dos ministros do STF, né, durante a Lava Jato, né, o STF foi amplamente visto como esse defensor do combate à corrupção. Né? Ele respaldou a prisão de políticos importantes, inclusive a do Luiz Inácio Lula da Silva, né, do presidente Lula, né? E essa postura ela acabou, naquele momento, alinhando a corte com anseios mais difusamente e genericamente colocados, né, por transparência, por combate à corrupção, né? Então, acabou mesmo, de um modo mais geral, mas principalmente para os apoiadores do Jair Bolsonaro, né, que surfou, digamos assim, nessa onda de antipetismo e principalmente nessa onda de antipolítica que a postura da corte acabou gerando, né? Entre os bolsonaristas, principalmente, a gente acabou observando um apoio muito grande ao Supremo Tribunal Federal. Agora, ao longo do governo Bolsonaro, isso vai mudar completamente, porque a dinâmica entre o executivo e o judiciário mudou drasticamente. Né? O STF passou a ser percebido por esse executivo como um obstáculo para as agendas populistas, né, e de extrema-direita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o STF passou a tomar uma série de decisões, né, que barraram ações do governo.
Então, essa postura do STF é que vai aí gerar descontentamento entre os apoiadores do Bolsonaro. Eles vão passar a ver a corte aí como uma adversária, né? Então, essa situação se agrava, claro, com as investigações que vão ser conduzidas pelo STF, em princípio, aí, envolvendo figuras próximas ao presidente, agora mais recentemente chegando, né, ao próprio ex-presidente, né, o inquérito das fake news, atos antidemocráticos e etc. Tudo isso passa a ser interpretado pelos bolsonaristas como uma perseguição política, né? Então, se intensifica essa animosidade contra os ministros. Então, assim, em resumo, o que eu diria é o seguinte: você tem, no primeiro momento, a construção de uma imagem da corte com uma grande... a imagem pública da corte, num primeiro momento, ela acaba, na verdade, dando apoio a determinadas narrativas que se apresentam como narrativas alternativas a um determinado partido, né, que no caso ali é o Partido dos Trabalhadores, mas que no fundo acabaram engendrando iniciativas anti-institucionais e antidemocráticas. E aí, quando essa agenda anti-institucional e antidemocrática chega ao poder, a corte se vê obrigada a se reposicionar, e esse reposicionamento da corte vai gerar uma insatisfação enorme daqueles que apoiaram essas agendas anti-institucionais e antidemocráticas, né? Então, parte daqueles que, no primeiro momento, apoiavam a corte, formando daí, então, junto com esses bolsonaristas mais radicais, antissistema, né, de extrema-direita, parte daqueles que, junto com esses bolsonaristas, apoiavam a atuação da corte, que eles entendiam e caracterizavam, né, como benéfica à democracia, porque avançava contra a corrupção, essa parte vai entender, na verdade, né, que não há nada de democrático naquela agenda de Bolsonaro, né, e vai se retirar, né? Isso vai radicalizar a posição dos bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Professora, quero de novo agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo, enfim, para compartilhar tanto conhecimento com a gente